Que a paz, a graça, a bondade, a misericórdia do nosso Deus esteja sobre a sua vida, meu querido irmão. E neste dia, o doce e amado Espírito Santo possa ministrar o seu coração por meio dessa mensagem, no nome de Jesus. O Espírito Santo é inimigo dos rebeldes. O Espírito Santo tem uma característica um tanto perigosa. Ele pode tornar-se inimigo daqueles que insistem na rebeldia. A rebeldia enfurece o Espírito Santo. Ele é um exemplo da harmonia e da cooperação. Permanece em total acordo com o Filho e o Pai. A unidade é a marca registrada dele. Conflitos o deixam irado. Ele é o Espírito da paz. Ele é o Espírito do amor. Ele é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo sempre reage contra a rebeldia. Em seu amor, em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e o entristeceram, o seu Espírito Santo. Por isso, se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías capítulo 63, versículo 9 e versículo 10. O Espírito Santo nos atrai, leva-nos até ele. O Espírito Santo é misericordioso, gentil e bondoso, é paciente e longânimo. Ele cuida de nós, como uma mãe faz com o seu filho. É terrível quando alguém consegue irritar o Espírito Santo. Primeiro, ele se afasta, fica ofendido e entristecido. Por fim, fica irritado. Esse período de irritação precede a devastação. Então ele se volta contra a pessoa em questão e decide adiar a promoção espiritual desta pessoa. Esse é um dia terrível na vida de qualquer indivíduo. Os pastores são presentes de Deus, que milhares se recusam a honrar. Eles os criticam e os ignoram. Isso entristece o Espírito Santo. Os milagres e a proteção contínua são sinais da misericórdia de Deus. No entanto, milhões permanecem ingratos e reclamam continuamente, como se nada de bom acontecesse em suas vidas. Milhares se recusam a deixar que Deus realize uma obra profunda em seu ser. Ele muda seu coração, o seu Espírito Santo pode ficar irado. Quando isso acontece, é quase tarde demais para mudar a situação. Eu imploro a você, meu querido irmão, hoje mesmo, dê ouvidos ao Espírito Santo. Não se afaste de você. Ele é pacífico como uma pomba, mas pode tornar-se o terror da eternidade. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Devemos reagir favoravelmente à atuação do Espírito Santo em nosso íntimo, quando ele nos atrair para si. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Alguns fatos que você precisa saber sobre a ofensa ao Espírito Santo. Se o ignoramos, as palavras do Espírito todos os dias, nós o ofenderemos. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Conversas inúteis e impróprias o entristecem. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. A resistência contínua ao Espírito Santo pode fazer com que ele se torne nosso inimigo. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Se ignorarmos as advertências do Espírito Santo, não haverá mais qualquer fonte de ajuda. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelo pecado, tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26 e versículo 27. Uma atitude desonrosa e desprezível ao frequentar a casa de Deus ofende o Espírito Santo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Desenvolver relacionamento com pessoas rebeldes para com a verdade ofende o Espírito Santo. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Efésios capítulo 5, versículo 11. Qualquer palavra que não edifique e não fortaleça os outros pode entristecer o Espírito Santo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32. Permitir que pessoas nos enganem com erros e falsidades deixa o Espírito Santo furioso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles destas coisas. Efésios capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. A ira do Espírito Santo pode ser vista dias depois do primeiro derramamento do Pentecostes. O Espírito Santo matou um homem e sua esposa durante um culto. Depois leia Atos capítulo 5. Esse relato é chocante, importante e revelador. O Espírito Santo despreza a mentira. Ele odeia o engano. Ele pode reagir rapidamente e de maneira feroz. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar parte para si do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Ananias caiu morto. Depois do enterro deste homem, a esposa dele se apresentou. Ela também mentiu. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Atos capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Por que o Espírito Santo lida de maneira tão rigorosa com a rebeldia? Para estimular em nós o temor a Deus. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Atos capítulo 5, versículo 11. Todos precisamos aprender a temer a Deus e honrar o seu nome, porque o temor nos preserva do mal. Meu querido irmão, ouça o que eu digo. Você pode estar desapontado consigo mesmo. Alguns pastores podem ter fracassado em levar o padrão de vida elevado que você esperava deles. Seus pais podem tê-lo entristecido. Entretanto, se você ficar irado e irritado com o Espírito Santo, estará atraindo um período de destruição e desolação para a sua vida. Não faça do Espírito Santo seu inimigo. Você pode desprezar os padrões de santidade adotados por algumas pessoas. Você pode dar risada de vários ensinos cristãos. Você pode encontrar falhas na igreja mais perfeita que já frequentou. Entretanto, você irá comparecer diante de Deus e prestar contas a Ele de tudo que causou ao Espírito Santo. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos
capítulo 14, versículo 12, nossa consciência pode ser um dos melhores amigos que temos. Temos de dar ouvido ao Espírito Santo. Ele fala conosco por meio da nossa consciência. Ele fala por meio ou por intermédio do pastor. Ele se comunica conosco por intermédio de nossos pais. Ele nos ensina através de seus princípios. Honre e aprecie a voz do Espírito Santo em sua vida. Devemos obedecê-lo rapidamente, devemos obedecê-lo completamente. Se você fez algum voto para a sua igreja ou algum servo de Deus, então apresse para cumprir este voto hoje mesmo. Lembre-se sempre, meu querido irmão, o Espírito Santo é inimigo dos rebeldes. Pai, obrigado por nos abrir os olhos a respeito dessa pessoa maravilhosa e fantástica do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por não permitir com que o engano, a ira, a raiva nos domine ao ponto de ignorarmos o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Eu oro pela vida deste irmão e peço que o Senhor o ajude a superar todos esses momentos de adversidade. E por meio do teu Espírito, Senhor, dessa pessoa maravilhosa, esse irmão possa vencer cada batalha no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.